Elefante é o termo genérico e popular pelo qual são denominados os membros da família Elephantidae, um grupo de mamíferos proboscídeos elefantídeos, de grande porte, do qual há 3 espécies no mundo atual, 2 africanas, Loxodonta sp, e uma asiática, Elephas sp. Há ainda os mamutes, Mammutus sp, hoje extintos. Até recentemente, acreditava-se que havia apenas 2 espécies vivas de elefantes, o elefante africano e o elefante asiático, uma espécie menor. Entretanto, estudos recentes de DNA sugerem que havia, na verdade, 2 espécies de elefante africano, Loxodonta africana, da savana, e Loxodonta cyclotis, que vive nas florestas. Os elefantes são os maiores animais terrestres da atualidade, com a massa entre 4 a 6 toneladas e medindo em média 4 metros de altura, podem levantar até 10.000 quilogramas. As suas características mais distintivas são as presas de marfim. Características gerais. Os elefantes são animais herbívoros, alimentando-se de ervas, gramíneas, frutas e folhas de árvores. Dado o seu tamanho, um elefante adulto pode ingerir entre 70 a 150 kg de alimentos por dia. As fêmeas vivem em manadas de 10 a 15 animais, lideradas por uma matriarca, compostas por várias reprodutoras e crias de variadas idades. O período de gestação das fêmeas é longo, 20 a 22 meses, assim como o desenvolvimento do animal que leva anos a atingir a idade adulta. Os filhotes podem nascer com 90 kg. Os machos adolescentes tendem a viver em pequenos bandos e os machos adultos isolados, encontrando-se com as fêmeas apenas no período reprodutivo. Devido ao seu porte, os elefantes têm poucos predadores. Exercem uma forte influência sobre as savanas, pois mantêm árvores e arbustos sob controle, permitindo que pastagens dominem o ambiente. Eles vivem cerca de 60 anos e morrem quando seus molares caem, impedindo que se alimentem de plantas. Os elefantes africanos são maiores que as variedades asiáticas e têm orelhas mais desenvolvidas, uma adaptação que permite libertar calor em condições de altas temperaturas. Outra diferença importante é a ausência de presas de marfim nas fêmeas dos elefantes asiáticos. Durante a época de acasalamento, o aumento da produção de testosterona deixa os elefantes extremamente agressivos, fazendo-os atacar até humanos. Acidentes com elefantes utilizados em rituais geralmente são causados por esse motivo. Cerca de 400 humanos são mortos por elefantes a cada ano. Características físicas. A probóscide, ou tromba, é uma fusão de nariz e lábio superior, alongado e especializado para se tornar o apêndice mais importante e versátil de um elefante. A ponta da tromba dos elefantes africanos está equipada de 2 protuberâncias parecidas com dedos, enquanto os elefantes asiáticos têm apenas uma destas. Segundo os biologistas, a tromba do elefante pode ter cerca de 40.000 músculos individuais, o que a faz sensível o suficiente para pegar numa única folha de relva, mas ao mesmo tempo forte o suficiente para arrancar os ramos de uma árvore. Algumas fontes indicam que o número correto de músculos na tromba de um elefante é mais perto de 100.000. A maior parte dos herbívoros, comedores de plantas, como o elefante, possuem dentes adaptados a cortar e arrancar plantas. Porém, à exceção dos muito jovens ou doentes, os elefantes usam sempre a tromba para arrancar a comida e levá-la até a boca. Eles pastam relva ou dirigem-se às árvores para pegarem folhas, frutos ou ramos inteiros. Se a comida desejada se encontra alta demais, o elefante enrola sua tromba no tronco ou ramo e sacode até a comida se soltar ou, às vezes, simplesmente derruba completamente a árvore. A tromba também é utilizada para beber. O volume disponível da narina dos elefantes pode aumentar em até 64%, acima da capacidade original da tromba de cerca de 5 litros, enquanto bebe. A taxa de fluxo de água através da tromba foi em média de 3,7 litros por segundo. Elefantes chupam água pela tromba, até 14 litros de cada vez, e depois despejam-na para dentro da boca.
Elefantes também inalam água para despejar sobre o corpo durante o banho. Sobre esta camada de água, o animal então despeja terra e lama, que servirá de protetor solar. Eles também podem dilatar suas narinas para aumentar a capacidade de carga de suas trombas enquanto aspiram a água, o que significa que leva menos aspiradas do que o esperado para estocar a água que eles usam para beber e se limpar. Quando nada, a tromba também pode servir de tubo de respiração. Este apêndice também é parte importante das interações sociais. Elefantes conhecidos cumprimentam-se enrolando as trombas, como se fosse um apertar de mãos. Eles também a usam enquanto brincam, para acariciar durante a corte ou em interações entre mãe e filhos, e para demonstrações de força. Uma tromba levantada pode ser um sinal de aviso ou ameaça, enquanto uma tromba caída pode ser um sinal de submissão. Elefantes conseguem defender-se eficazmente batendo com a tromba em intrusos ou agarrando-os e atirando-os ao ar. A tromba serve também para dar ao elefante um sentido muito apurado de cheiro. Levantando a tromba no ar e movimentando-a para um lado e para o outro, como um periscópio, o elefante consegue determinar a localização de amigos, inimigos ou fontes de comida. A humanidade e os elefantes. A caça de elefantes, causada principalmente pelo seu marfim, é geralmente legal em todos os países africanos. No entanto, dadas as enormes quantidades de comida que estes animais requerem, alguns parques naturais africanos recorrem à emissão de licenças de caça em número reduzido para controlar as populações e angariar fundos. A caça dos elefantes teve também consequências a nível evolutivo. Visto que o objetivo primordial dos caçadores eram as presas, os animais que não as tinham graças a uma mutação genética, foram favorecidos. O processo involuntário resultou numa seleção artificial das populações de elefantes, análogo ao que resultou nas raças de cães, onde os animais sem presas passaram de 1% do total a representar em certos locais, cerca de 30% dos indivíduos. Ao longo da história, os elefantes foram utilizados pelo homem para várias funções, como transporte, entretenimento e guerra. Os elefantes de guerra foram uma peça tática importante antes da generalização da artilharia, principalmente nos exércitos de Cartago e do Império Aquemênida. O general Aníbal considerava os animais excelentes para os combates militares, embora não apresentassem resistência ao frio. Foi através de Alexandre o Grande que os elefantes de guerra chegaram ao Ocidente, em 325 a.C. Apesar destes usos, o elefante não é um animal doméstico, na medida em que não é criado em cativeiro. Quase todos os elefantes ao serviço do homem foram ou são animais domados, isto é, nascidos em liberdade e adaptados às várias funções. Os motivos da falta de sucesso da domesticação dos elefantes incluem as despesas elevadas de manutenção, o longo período de gestação e crescimento e o temperamento por vezes violento destes animais. É por causa da sua personalidade que a grande maioria dos animais domados são fêmeas. Em contrapartida, elefantes de guerra eram, e ainda hoje, normalmente são, exclusivamente machos. É isso, pessoal. O elefante é um animal de peso e tem sua importância na fauna mundial. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Até a próxima!